sinagoga em bibliologia. E nós já abordamos a terminologia, que foi onde a gente até adentrou alguns outros assuntos, né? Pertinentes, né? Não fugimos assim daquilo que é pertinente ao próprio assunto, mas algo que ampliou mais a nossa fala, ampliou mais o nosso entendimento. A gente até abordou algumas questões que serão abordadas em outras temáticas aqui do nosso curso. Em primazia, né, a gente falou sobre o que seria na terminologia a palavra Bíblia, né? A gente foi lá de Biblion, Bíblia e Biblos, né? Onde a gente teve lá a questão de uma folha, questão de um livro, vários livros, que vai ser o conceito de Bíblia, e dessa terminologia pode tirar. E a cidade chama Biblo. A própria cidade onde se produz esse material chama Biblo, né? E deveria ser um trabalho bem difícil de ser feito, né? A gente vai mostrar aqui esse processo aqui, quando a gente for falar aqui dos materiais. Certo. Vai ser o que nós vamos abordar agora aqui dentro do nosso assunto, né? A questão dos materiais que são utilizados, né, para compor. Isso aí está na página 20 da nossa apostila, né? No ponto 13. Então nós temos aqui alguns materiais. Haja vista que todos os materiais utilizados para a composição dos textos sagrados ou de textos antigos, vamos colocar textos antigos, porque não era somente a Bíblia Sagrada, né, o livro sagrado, que era composto por esses materiais, né? Toda a escrita dessa propriamente época, também o que vai atestar, um dos livros que traz atestação da veracidade da própria Bíblia Sagrada é a Odisseia de Homero, porque ela também foi utilizada nesse material. Então, por exemplo, quando alguém questionava, quando a gente for falar de pergaminhos, papiros, achados de Qumran principalmente, sabe aqui sobre os achados de Qumran? Eu sei. Caverna Da lá, caverna né? lá, que por acidente... Isso, lá na região do Mar Morto. Isso. Então, aqueles materiais, eles são materiais bem antigos, fragmentados. Então, muitos críticos, eles desqualificam a veracidade bíblica devido ao material. Então, aí, se eles dão um fato histórico, rejeitam um fato histórico da escritura bíblica, eles, em contrapartida, eles não podem rejeitar por causa do material, porque eles aceitam a Odisseia de Homero, que né, são achados também materiais daquela época. Então, se aquele material é aceito por esses críticos como sendo um material verdadeiro do próprio Homero, do próprio autor, por que não, então, aceitar também os materiais da Bíblia, né, dos escritos sagrados? Então, isso aí fica esse choque dentro da crítica, dentro dos historiadores. Então, tem toda uma linha de pesquisa, uma linha de abordagem desses materiais, de produção, de conservação, de preservação, de produção, de datação. Então, tudo isso envolve o critério aí do material, tá? Então, nós temos o primeiro aí, vocês já falaram aí, que é o pergaminho, é o papiro, né? Então, o papiro é essa planta que dá no Rio Nilo, só que ele tem todo um processo, não é lá que você vai lá e tira uma planta que já são a folha, não, é um processo. Eles fazem, eu vou fazer mais ou menos aqui, depois a gente vai ter um slide mostrando melhor. Eles vão lá, pegam essa planta, seria como se fosse uma taboa que nós temos, não sei se você já conhece taboa aqui, já morou próximo a brejo, nunca viu taboa não? Seria como se fosse, ela dá muito em brejo, em beiras de rios e brejos, tá? Então acontece, eles pegam o talo dessa planta, então eles descascam essa planta, no descascar eles vão desfiá-la. Só que quando eles vão desfiar, eles vão pôr aquele material para secar, e aí eles vão juntando, eles vão entrelaçando uns aos outros, tá? Tipo a tapeçaria? Isso, eles vão fazendo esse entrelaçamento, vão fazendo todo esse entrelaçamento, depois eles colocam para secar, colocam uma pedra por cima, e nesse processo de secagem dessa pedra, aí isso vai se impregnando, vai ficando fixado uns aos outros, ao ponto de ter o material já bem conciso para poder usar como escrita, para produzir a escrita. Então ele era mais ou menos assim, só que é um material que ele se desgasta muito fácil. Então a conservação do papiro, ela é muito assim,
muito complicado de conservar ele 100%, porque além de ser um material frágil, ele era muito usado. Então, se você pegasse devido ao manuseio, nós vamos ver aí nos materiais que foram achados, pergaminhos que foram achados, ali em currão, os papiros que foram achados, a maioria fragmentado. Não tem um texto, às vezes tem folhas lá que não tem um texto completo, são pedacinhos. A gente tem pedacinhos de 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, mas não uma folha completa. Existem alguns completos, tá? Mas são materiais raros, porque devido ao grande manuseio, a fragilidade do material e o uso constante. Então ele vai se fragmentando e é um material caríssimo da época, tá? Isso é uma tecnologia avançadíssima da época. Então, o que acontece? Só que chega um certo período, o Egito ele vai ser mais restrito na comercialização deste material. O Egito então vai começar a fechar as portas vamos colocar assim, né, da exportação desse material, para que pudesse amenizar, não sei se caso, não sei se foi pela quanto se pagava ou falta de interesse. Aí o que aconteceu? Com essa dificuldade que o Egito cria para poder ter aquisição do material, aí eles vão ter as pessoas que estão nesse processo de escritura, de composição de livros, de histórias, elas precisam de materiais. E aí, nada mais, nada menos do que haveria um outro material, que é aí que vai surgir o uso do pergaminho. Tá? Pergaminho, ele é um material que ele será utilizado principalmente na cidade de Pérgamo. Quando você lê lá a carta, né, do Apocalipse, a cidade de Pérgamo, é porque aquela cidade era uma cidade de muita produção de pergaminhos. Pergaminhos eram feitos de couro de animais, tá? De novilhos, só que animais não de grande porte, tá? Assim, cabra, um cabrito, uma cabra, um bode, assim, uma ovelha, nessa linha aí, tá? Então eles tiravam o couro daqueles animais, colocavam ele para secar, de secagem, faziam uma secagem daquele material, raspavam aquele material e ali... Tirava gordura? Não, tirava gordura, tirava o peso, era feita uma raspagem, tinha um processo. Ele não ficava tão grosso quando você pega, por exemplo, você já viajou por aí, você já parou, fez alguma parada aí de viagem, você viu lá pessoas vendendo couro de vaca, né, que é esticado, aquele tapete de vaca, de boi, sei lá, muito bonito. Só que não era daquele jeito, não era, ele se raspava ao ponto de ele ficar quase que fino, né, ficava bem fino, então utilizava esse material também. E o outro material vai ser o velino. O velino, ele já também vem dessa produção vinda do pergaminho. Por quê? Porque o velino, ele é feito de materiais de couro de animais abortados. Por exemplo, um filhote de uma ovelha, de uma cabra. Então aquele animal, ele morreu ali no seu parto, ou não conseguiu sobreviver depois que nasceu. Eles pegavam então aquele animalzinho novo ali, né? Então, aí pegava ele, o couro dele, e também produzia esse material para escrita. O outro material também, que foi muito usado, é o óstraco. O óstraco seria como se fosse um material feito de barro, um vaso de barro, um jarro de barro. Tá? É uma palavra grega que vem de jarro, óstraco. Então esse óstraco também, ele era muito utilizado também, ele também foi muito utilizado para escrita, tanto é que os achados arqueológicos de hoje, eles acham muito esse tipo de material, com escritas, inscrições, nomes de pessoas, de regiões. Seria tipo aquelas tábuas cerâmicas. Tinha aquelas tábuas, tipo um quadro assim com as gravações. Mas nesse processo, só que aí você já está falando de uma argila, que também era usada, tá? O barro, uma espécie de argila, que também usava para fazer essas placas de barro. Tá? Placas de barro. Que lembra os 10 mandamentos na tábua. Na tábua de pedra, né? Só que escrito por Deus, e no caso era pelo homem, no braço. A grafia ali foi Deus que na pedra, né? Na pedra. Mas e aí esses materiais aí, eles eram muito utilizados. Então eram materiais assim de fácil acesso, tá? Assim, não se era difícil encontrar esse tipo de material, tá?
Tinha também, usava-se madeira, né? Madeira, a gente vê lá no livro de Lucas, quando Zacarias, né? Quando Zacarias é perguntado para Zacarias qual seria o nome da criança, o que ele pede para escrever? Ele pede uma tábua. Ou seja, então ele pegou um pedaço de madeira que usava também, né? Isso. Então se usava também esse material para escrita, tá? E vários outros materiais, conchas de mar, vários materiais eram utilizados para produzir escrita daquele período. E no texto bíblico não fugiu desta realidade usar esses materiais, tá? Então eram critérios de materiais usados, com grande dificuldade de acesso, e outros com mais facilidade, só que materiais também frágeis, tá? Materiais que, devido à composição dele, já deixavam, por exemplo, você ia misturar um barro com água, havia um processo de secagem, mas aquilo poderia se rachar facilmente, né? Então aquilo ali não dava uma consistência como os primeiros materiais, como o pergaminho, que também se desgastava com o tempo, mas era um material que era mais durável, tinha uma durabilidade melhor que o papiro, né? A madeira também, elas, né, se deterioravam muito devido. Então esses materiais, eles não podiam ser, tipo assim, conservados em locais úmidos. Então por isso aí a gente já entende por que os achados de Qumran foi ali, naquele deserto Mar Morto, naquela caverna ali. Então se guardou ele com muito cuidado, num local seco, de ambiente seco, árido, para preservar o material, mas materiais que também já estavam desgastados, tá? Então esses materiais, a gente vai abordar isso aqui. Partindo dessa questão, aí nós entramos na questão das línguas utilizadas, tá? Na questão das línguas utilizadas, os idiomas que eram utilizados para produzir o texto sagrado, nós temos, em primeira linha, 3 línguas primordiais. As 3 línguas primordiais para produzir o texto sagrado, em primeira mão, nós tínhamos o hebraico. Tá? O hebraico é a língua do Antigo Testamento. Tá? Então, o que a gente chama de Taná. Então, nós temos aqui o Taná, né? Então, a primeira língua de produção do texto sagrado foi o hebraico. E nós temos o Taná, tá? O hebraico. Certo. Só que o que acontece? O hebraico, ele passou por uma transformação período cativeiro e pós-cativeiro. Por quê? Porque era uma língua, era conhecido como uma língua sacerdotal, a língua do sacerdote, a língua do templo. No período de Jesus, o hebraico, ele vai ser conhecido como língua do templo. Era uma língua sagrada, tá? Só que o que acontece? O hebraico que nós temos hoje, aqui nas nossas Bíblias, nós temos o hebraico conhecido como hebraico massorético. Tá? O hebraico bíblico massorético. Só que os massoretas é uma classe, um grupo, que eles vão surgir no 4º século depois de Cristo. Por quê? Porque até então o hebraico é uma língua semita, tá? E ela é uma língua consonantal. O que é isso? É apenas de consoantes. Ela não tem, em primeira produção, ela não tem vogais. Existe o que a gente chama de língua matriciones, tem um nome estranho que se usa, depois a gente vai ali que eu vou lembrar direito. São aquela língua, assim, por exemplo, quando você no hebraico, você tinha algumas consoantes que representavam vogais. Em primazia, o A era representado pelo Re, o A era representado pelo Aleph, né? O A podia ser representado também pelo Ain, e o U era representado pelo Vav, tá? Pelo Vav. Então, essas no hebraico antigo, se você achar algum material de hebraico antigo que não tem os massoretas, que é antes do 4º século depois de Cristo, eles vão ter isso aqui. Então, para nós que não temos contato com o hebraico arcaico, a gente vai ter dificuldade para ler o texto bíblico. Tá? Mesmo que você tiver um contato com o hebraico, você for alfabetizado no hebraico, leva muitos anos de prática e contato com o hebraico massorético para depois você conseguir tirar, no caso essas vogais, esses pontozinhos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo
sinais maçoréticos, são vogais. Então, para a gente assimilar, então é muitos anos de leitura, de prática, de estudo, para você conseguir ler um texto antigo, tá? Que depois, lá quando surge o grego, aí vai ser conhecido como unciais, que os unciais já vêm do grego, né? Que são de letras maiúsculas, não tinha minúscula. Depois que vai vir as letras minúsculas, tá? Mas a princípio os unciais vêm da parte do grego, mas eles tinham também essa questão de estarem juntas, eram letras mais compactadas, tá? Então o que acontece? Então o hebraico ele tinha essa verdade, lembrando que devido a essa diversidade no período de Jesus, falando das línguas de produção do texto sagrado, nós temos o hebraico. Aí depois entra o período do cativeiro, né, como disse para vocês, o período do cativeiro e pós-cativeiro. O que vai acontecer? Aí vai surgir o aramaico, tá? O aramaico ele surge. A segunda língua? A segunda língua. O aramaico, surge o aramaico, eu vou explicar aqui, tá? O aramaico ele vai surgir no cativeiro, tá? Ele vai ser uma língua do povo, uma língua falada, tanto é que quando o povo volta do cativeiro, tá? O povo retorna do cativeiro para Jerusalém, a língua mais falada no meio do povo, a língua coloquial, popular entre o povo, era o aramaico. Se usava o aramaico, tá? O aramaico, no aramaico nós temos a peshita. Agora eu comprei essa peshita aqui, eu não sei aramaico, não aprendi aramaico ainda. Vou tentar, mas não sei se vou conseguir, porque é muito complicado. Parece um pouco meio com árabe, né? Parece muito com árabe, mas é isso aqui, ó. É esse material aí. Então, esse aqui é uma peshita, é só os evangelhos, né? É traduzido por Tzadok Ben-Derer. Esse cara é bom. Ele é bom. O Tzadok Ben-Derer, ele traduziu essa peshita pra gente. Peshita. Peshita na livro. É o nome. Aqui fala, né? Aqui tá. É porque isso aí é bilíngue, né? Aqui a tradução. Aqui você tem a peshita e aqui você tem a tradução no português do que está escrito aqui. Legal. Tá? Então é assim, ó. Aqui você tem um texto. E qual que é o importante dessa peshita aí? O importante é que na nossa atualidade existem muitas peshitas, tá? Só que tem muita gente apresentando peshita traduzida na internet que são assim um pouco que, vamos dizer assim, tendenciosa, é uma tradução mais ligada ali para João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque o cara não traz um documento atestado, ele não traz qual que foi o documento atestado, qual que foi o pergaminho ou códice que você usou de uma peshita antiga para poder fazer essa tradução. Já o Tzadok Ben-Derer não, ele pegou, ele traz um texto aí, base das peshitas escritas no aramaico, tá? E ele vai traduzir, literalmente ele vai trazer uma tradução, ele traz algumas notas de rodapé, algumas explicações, tá? Mas tipo assim, até então, pelo que eu pesquisei sobre um trabalho de peshita, para entender os evangelhos na língua do momento que Jesus vivia, é essa aí, tá? Do aramaico, essa peshita do Tzadok Ben-Derer. Porque eu fiz algumas pesquisas, vi alguém falando sobre as que já continha, vi também ele falando de algumas, e aí ele estava já, quando conhecia o trabalho dele, ele já estava com essa obra em processo de produção. Entendi. E aí ele lançou agora esse ano, né? Eu perdi a pré-venda, poderia ter pagado R$60, eu paguei R$100, né? Paguei na verdade 110 com frete. Mas para mim não é caro, porque é um material que vai me ajudar muito, principalmente para eu pegar a tradução dele, para fazer comparação de texto com as bíblias que nós temos em português da João Ferreira de Almeida. Então, o aramaico era a língua do povo, tá? O hebraico, a língua do templo, que era utilizado o hebraico, a língua do templo, o aramaico, a língua do povo. E aí nós temos o grego. Mas o grego não foi produzido, todo o Novo Testamento não foi produzido no grego? Foi. Só que o grego do Novo Testamento, ele foi a língua de composição. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Foi a língua utilizada para
compor a A escritura. escritura. Mas ela era a língua utilizada por Jesus? Não. Aí é que está a questão. Por que então que não se produziu? Por quê? Aí a gente vai entender isso agora historicamente. Por que que não se produziu então todo o material do Novo Testamento em aramaico, se era a língua do povo, que o povo falava, que Jesus falava, que os apóstolos falavam, que os discípulos falavam? Por que não? Devido à influência de Alexandre o Grande? Isso, devido à influência helenística, tá? O helenismo... Até hoje, né? Até hoje. Quando eu vou pensar, vai ser um modo que os gregos utilizavam. Né? Exatamente, tá? Então o que acontece? Como era a língua, nós vamos colocar dentro do contexto lá, a língua, vamos dizer assim, a língua universal, né, a língua comercial universal, era o grego daquele momento. Era o inglês reino. de hoje, né? Exatamente, é isso aí. O inglês de hoje. Hoje o inglês é uma língua universal. Então hoje quando você vai estudar um idioma para ir para outro país, você não estuda, você estuda inglês. Você vai no Japão, você fala inglês. É inglês. Então o inglês ele é mais utilizado em outras nações do que o português ou o próprio idioma lá para onde você está indo. Então ele tem influência lá nesses outros países. Então o grego foi a mesma coisa. Foi uma língua de influência, tanto é que vai haver divisões dentro da história do judaísmo ortodoxo, as escolas rabínicas do período de Jesus, já abordei isso aqui, né? Sobre a questão, as demandas que eles tinham do helenismo. Né? Então, aí tem por isso que sai os essênicos, né? Os essênios, né? Então os essênios eles vão ser algum desses grupos, eles fazem parte de um desses grupos que não fez questão nenhuma de ter contato. Por quê? Porque para eles a língua grega é uma língua pagã. Por quê? Porque querendo ou não a língua traz consigo a cultura. Tá? Ela traz consigo a cultura. Se você utilizar a linguagem cultural grega em algumas falas que existem dentro do Novo Testamento, ou algumas doutrinas, alguns pensamentos dentro do Novo Testamento, você consegue encontrar um paralelismo com mitologia grega. Então é por isso que muitos críticos eles não aceitam o Novo Testamento devido a essa influência e essa comparação religiosa e mítica, tá? Então quando você vê lá escrito Sheol, né, no caso o inferno, o Hades, né, você está falando de inferno, mas aí você vai para a cultura grega, o Hades é um camarada, ele é um deus, tá? Da mitologia, ele é um deus da mitologia grega, tá? Ele domina o mundo superior, o mundo inferior, domina o mundo inferior, mas ele é um camarada que está ali para dominar. Então quando a gente fala de inferno dentro do texto bíblico, a gente só vai entender esse pensamento se a gente entender na palavra que se falava. No caso aí você tem a influência do Sheol. Aí você já sabe que é o mundo dos mortos, tá? Aí vem o Hades, que é a mesma coisa, mas que se você olhar por cultura grega, você pensa em um deus do mundo inferior. Tá vendo? Então isso tudo faz uma balística para você assimilar ou saber do que é que o escritor está falando, qual o pensamento que ele está tendo. Ele está tendo um pensamento helenístico ou ele está tendo um pensamento de uma cultura hebraica, da cultura hebraica. Aí a gente precisa ter esse jogo de cintura dentro da cultura e saber o que é que eles circulava com questão a essa terminologia, tá? Para não deixar que este tipo de pensamento, de influência, te deixe desacreditar. Então o que acontece? Dentro desse conceito teológico nosso, a gente entra na dialética de Sócrates. Qual que era a dialética de Sócrates que nós falamos que ele fazia com os alunos dele? Ele destruía o argumento para reconstruir. Então a teologia, ela serve para destruir certas concepções nossas, para a gente reconstruir. Um conceito que verdadeiramente ele é cultural, histórico e linguístico. Tá? Então a gente precisa entender, ter isso tudo em mente, para a gente não se perder dentro da nossa dogmatização e falar assim, eu aprendi assim, eu ouvi assim, então é assim que eu creio. Tudo bem, cada um acredita do jeito que quiser, mas contra fatos históricos, fatos escriturísticos,
Não há argumento. Lembrando que tudo que é tratado em teologia, ela é tratado no âmbito da teoria. Então a gente tem que entender isso também. Se você não olhar aqui no âmbito da teoria, estava falando isso com a minha esposa domingo, sobre alguma questão lá que eu estava estudando um livro ali, falando sobre questão, era até na questão de adultério, tá? Que ele vai trazer a questão, só que ele está tratando a questão de explicar sobre o nascimento virginal de Jesus. Então, o livro judaico explicando sobre o nascimento virginal de Jesus, porque alguns não aceitam e outros aceitam, porque o judeu ortodoxo tem uma coisa ali que dentro da tradição para explicar aquilo, e ele não quer aceitar, então ele esquece, ele não explica aquilo ali para ele desfazer do nascimento virginal de Jesus, tá? Porque quando vai falar que a virgem conceberá, na verdade a palavra lá é a jovem conceberá. Mas qual era a idade dessa jovem? Então é aí que a cultura vai explicar por que ela era virgem, se a palavra lá é jovem. Então quando a gente lê no português a virgem conceberá, isso é tradução do português, mas lá o hebraico lá é a jovem conceberá. Isso que eu ia falar, porque eu já teve um... Eu não sei se foi alguém que fez um trecho desse versículo, só que tinha a palavra jovem mesmo, não tinha a virgem, entendeu? Tá lá, a jovem conceberá. Mas aí você vai para dentro da cultura para entender por que virgem. Isso. Aí só na cultura hebraica que você vai entender que é virgem. Agora se você pegar, não, tá falando que é jovem, não é virgem. Aí surge um monte de gente na internet, gente lá, o texto original não tá falando nada de virgem, é jovem, não tem nada de virgem aqui. Isso. Mas o cara não foi lá procurar o fundamento cultural para entender por que é que a tradução do português colocou virgem. Aí quando você vê, aí nesse livro ele está explicando essa coisa toda, aí ele fala de uma ligação de almas, aí beleza, isso aí não vou explicar aqui não, que isso é para outra questão. Mas voltando para cá para o nosso contexto aqui, então a gente tem que saber essas assimilações, fazer essas assimilações para entender o texto. Então a língua, ela é importantíssima. Ela tem um valor muito grande na compreensão do texto, principalmente para você fazer uma exegese e estudar um texto hermeneuticamente. Então você tem que olhar com uma hermenêutica, não uma hermenêutica, às vezes você tem que usar uma técnica hermenêutica. Se você usar uma técnica hermenêutica cristianizada, você pega pouca coisa. Mas se você pegar uma hermenêutica dentro da cultura, da língua, aí você pega coisas maiores. Não estou dizendo que a hermenêutica cristã não vale nada, não estou falando nada disso aqui. Eu só estou falando que ela vai abordar pontos, seria como se você tivesse uma água que você pegou no rio e a mesma água que você pegou lá na fonte. É a mesma água, só que a que pega no rio, ela está fadada a ter impurezas, perder a cor da água, o sabor mudar, mas quando você pega dessa mesma água saindo da fonte, você pega uma água cristalina, mais saborosa. Então não estou desfazendo, eu estou dizendo que a visão cultural numa hermenêutica usando as línguas originais, você entende muita coisa, aí você vai na cultura. E é assim que trabalha hermeneuticamente e exegeticamente um texto. Então tem muita gente, eu vou fazer uma exegese com hermenêutica. O cara só vai trabalhar o texto no português, ele vai pegar o dicionário no Aurélio e a palavra, não dá, não posso fazer isso. Aí eu estou sendo infiel, ingênuo e como é que seria o termo? Não vou usar esse termo não. Deixa para quem entendeu o que eu quis dizer, né? Exato. Mas aí não vai ser fiel àquilo que está proposto para o seu trabalho exegético e hermenêutico, tá? Então as línguas originais, elas têm muita necessidade da gente ter essa compreensão. Então eu não tenho, como eu não conheço de aramaico, mas só por ter uma tradução que ela não vem da tradicional que a gente está acostumado, que é João Ferreira de Almeida, não estou desfazendo da João Ferreira. O camarada agora não quer nem saber de Bíblia em português. Não estou falando isso, né? Porque a Bíblia, a tradução do português, ela vai ser usada vários textos, vários
materiais, né? Vários materiais. Vai vir de pergaminho, vai vir de papiro, vai vir de óstraco. Então, são vários escritores, né? Quando a gente for falar aqui da composição do cânon, né? Da estrutura da Bíblia, né? Desses 40 autores, cada um dentro do seu período, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua profissão diferente, a região diferente, um costume diferente, falando de uma mesma coisa, e aí você tem nas suas mãos um livro de pessoas divergentes de assuntos, de pensamentos, mas que coadunam com todo um contexto, ou seja, eles se mantêm em um único assunto sem perder uma fiada. E aí traz a fidelidade, um texto onde não poderia ser. Aí é onde que está o poder da inspiração, da revelação das Escrituras Sagradas. Então é nesse âmbito que vai caminhando-se as coisas, tá? E aí nós temos a questão da composição e canonicidade. Aí vai falar o quê? Do cânon, isso. E a composição da escrita, né? A composição da escrita, do cânon. Agora vem a questão de como foi elaborado todo esse material chamado, dentro do nosso contexto agora, como Bíblia. Eu já expliquei aqui como que era chamado, que a gente vai aqui pro Antigo, né? Que a gente conhece como Antigo Testamento, o Tanar. É o primeiro cânon a ser composto. Aí vem a construção e desconstrução, agora, né? Agora vai a questão da construção e da desconstrução. Eu vou falar um negócio aqui que eu achei pertinente falar, se a oportunidade me deixar falar. Então nós temos a composição do primeiro cânon, que é o Tanar. Só que quando o cânon, o Tanar, o que é Tanar? O que é Tanar? Nós temos aqui, eu vou escrever no português mesmo para não... Nós temos aqui, ó, tá? Ketubim. Tanar. Nós temos, vou pôr no grosso modo português, Torá, tá? Torá. Nós temos Nevim, Ketubim. Nevim, só que escreve Nevirim, e o Ketubim. e os Ketuvins. E Ketubins? Ketuvins. Nós temos aqui, Torá, no caso, né? Não é, viu, gente? Não é lei, tá? Mas, não é lei? Por que Davi está lei? Por causa da tradução. Não vou entrar aqui agora nessa questão das traduções. Por causa da tradução da Septuaginta, tá? Que foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Então, o grego, ele é língua de composição do Novo Testamento, mas ele não é língua de composição do Antigo Testamento ou do Tanar. Não é. Então, o que acontece? Lá, né, depois que Alexandre o Grande morre, um dos seus generais lá do Egito, Alexandria, ele vai querer colocar um compêndio, né, lá no meio da sua biblioteca. Então, ele vai pedir para que mandasse para ele alguns escribas judeus sérios para fazer essa tradução, traduzir do hebraico para o grego. Tá? Então, ele vai fazer essa tradução e aí vai colocar lá Torá, Torá, vai colocar lá lei. Só que na verdade lei é nomos, no grego, nomos. Já falei isso aqui, nomos. Nomos como lei, ele pode ser um regimento usado dentro da sociedade, em qualquer área da sociedade. É uma normativa usada dentro de qualquer sociedade. Lei de trânsito, lei da mulher, lei do homem, lei da criança, não. Mas quando você fala de Torá, não. Torá, aí a coisa muda. Porque quando você está falando de Torá, você está falando de algo que não veio de normas humanas. Você está falando de algo que veio de normas do próprio Deus. Normas do próprio Deus, tá? Então Deus, ele é o autor da Torá. E segundo a tradição judaica, a Torá, ela faz parte da criação do mundo. Então, dentro da tradição judaica, quando você estuda sobre a questão de origem do mundo, origem das coisas, a Torá faz parte. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, existem vários
vários conceitos de criação, da criação das coisas concernente a com quem Deus está falando. Deus estava falando com a Torá, Deus estava falando com as consoantes, o Aleph, Bet, fizeram parte da composição, da estruturação ou da criação do mundo. Então, dentro da cultura judaica, tem tudo isso aí. Aí nós temos os Nevim, que são os profetas, que tu viste que são os escritos. Então, por isso, Taná. Tá? Não esquecer que Torá, aqui ó, Torá, onde eu quero chegar aqui, eu vou apagar os outros ali, para eu assimilar melhor aqui. Então, quando se fala de Torá, o que eu tenho aqui nas mãos? Taná. 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 Isso. Então, você já sabe qual que é a composição do Taná, certo? Certo. Certo, Cláudio? Uhum. Já sabe qual que é a composição do Taná, Cláudio? Gênesis da Malaquias. Tá? Acorda, Gênesis da Cláudio. Malaquias, né? Hã? Gênesis da Malaquias, Não, não? composição aqui agora, por aqui agora. Ah, tá. Na casa, a casa lá. É, Torá. Taná. Taná, Torá. Taná, Tá. Taná, Torá, Levins e Ketuvins. Então essa é a conclusão. Aí, as pessoas falam, a Torá, expliquei isso aqui, vamos ver se vocês vão lembrar. Quando fala de Torá, eu estou falando de quê? Torá, só Torá, sem fazer o, como é que chama isso aqui, pá? Ai, eu esqueço o nome das palavras, assim, só Jesus. Mas sem olhar para todo o compêndio, falando só de Torá. Tá falando da lei de Deus. No caso que você acabou de falar aí. Ou não? Vou pôr aqui, vou falar seus chutes aqui. Vou pôr lei, só isso. Não, a lei. Aí quando alguém fala de Torá, fala de quê? Grosso modo. Grosso modo? Grosso modo que se é falado em nosso meio sobre Torá. Ele tá Qual que é a falando explicação que nós temos em nosso meio sobre Torá? das leis ali, de gente. Mandamento? Não. Não, aí não, filho. Não, faz parte. Aqui faz parte, tá? Lei, mandamento faz parte, tá? Ah, tá. Lei, mandamento aqui é a mesma coisa, tá? É Criação, igual, é igual. A criação. Ou não? Quando se fala de Torá, na Torá está escrito. Na Bíblia. Tá, o pensamento é esse, na Bíblia. Mas qual Bíblia que ele está falando Torá? Aí no caso, na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica. Mas ele está abordando, quando a pessoa, muita gente quando usa essa terminologia, ele não explica do que é que ele está falando. Ele está falando mais de Torá, mas qual Torá? Aí tá. Qual Torá? Aí tá. Aí combinou. Aí tá, aí é que tá a coisa. Qual Torá? Isso aqui é Torá? Torá. Isso aqui é Torá? Isso é Taná. Não, Mas Torá, Torá e Torá é a mesma coisa, Torá. né? Não, esse é Taná, mas eu falei que ele tem um nome. Ó, Ah. traduzido, ó. Ah, isso aí fica difícil, né? Essa tradução aí. Eu falei Rumash. Não fala Ru não, tá? Aqui como esse aqui é o Resh, ele fala como se fosse Ra, tá? Então Rumash. O Rumash é todo o Tanakh. Aí quando eu vou falar, a pessoa fala Torá, aí vamos pegar a Torá. Beleza. Aí o cara vem e pega esse aqui, ó. A Torá aí. Cadê? A Torá aqui, ó. Vou pegar comentado aqui que já mais está saindo. Inclusive, viu, gente? Aquela família cristã lá já está quase dando isso aqui de graça, porque ele está vendendo quase nada, tá? Quem está comprando está revendendo. Ih, eu comprei a Fraquinha. Tá? É fraquinho. Torá. Só a Torá. O que tem aqui na Torá? Quais os livros que compõem a Torá? Aqui é a Torá. Quais os livros? De Gênesis a Malaquias? Não. Não? De Gênesis a Malaquias eu tenho A Taná. Taná. Então seriam os 5 primeiros. Isso. Os 5 Conhecido como Pentateuco. Pentateuco. Tá. Torá comentada. É a Torá comentada que eu tenho aqui? É. Não. Não? Deu Pentateuco. Esse é o Rumash. Rumash. O Rumash. O que é a Torá? Agora sim. Qual Torá? Falta. Quando o Eterno entregou para Moshe Rabbeinu, Moisés, a Torá, lá no monte, ele entregou qual Torá? Ele entregou essa aqui, ó. Aqui, Torá. Isso aqui é Torá, tá? Isso aqui é Torá. Torá. Aqui tá Torá. Pronto, separei. Torá. Aqui é Torá. Tá escrito Torá em hebraico.
pra lá que se lê, viu, gente? Viu? Então, quando vocês for copiar, vocês copiem daqui pra lá pra já acostumar. Porque depois de terminar a bibliologia, eu vou ensinar pra vocês as línguas. Aí, Vou alfabetizar vocês pra vocês já ir lá pra onde que deve ir. Já que quiser fazer até esboço aí, já ó, fica jóia. Então, nós temos Torá. Aí, qual Torá que Deus entregou pra Moisés? Duas. Duas? Que compõem uma só. Ai, que loucura é essa? Nós temos a Torá Shib-ALP, falei isso aqui na aula passada, Vai lá. e a Torá Shib-Tav. Graças a Deus, acelera mais. Nós temos a Torá Shib-ALP e a Shib-Tav. A Shib-ALP é a Torá oral. A Shib-Tav é a Torá escrita. Beleza. Agora eu sei que Deus entregou a Torá. Mas a Torá, ela tem duas nuances que se tornam uma. Ah, me dá um ovo. Eu vou te dar um ovo, eu vou te dar uma gema e uma clara e uma casca. O que você quer? Se eu quero um ovo, dentro do ovo a gema, casca e clara. Mas é um ovo. Isso aí é só para explicar, só me perdoe, viu Deus? Foi só para explicar aqui, tá? Então, Torá é isso. Ela tem a tradição oral e a tradição escrita. O que é que nós temos aqui? Na Torá. Aqui. A tradição escrita. Eita Deus maravilhoso. Nós temos a tradição escrita. Mas cadê a oral? Aqui, essa palavra P. Aqui, ó. Shib-ALP. P significa, no hebraico moderno, boca. Ou seja, a Torá de boca. Ou seja, tudo que era passado da Torá escrita, que a Torá não explica, eu falei. Lembra? Eu falei algo. Não, continua, vai. Do Shabat. Expliquei do Shabat aqui, ó. Peraí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Explicou. Lembra? Lembrei. Lembra? Pois é. É o exemplo do animal. Isso. Mas lá fala para eu santificar o dia de sábado. Mas como é que eu santifico o dia de sábado? Como é que eu santifico? Então, a Shib-ALP, a Torá oral, onde que eu vou ter isso? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu anotei, eu guardei, eu marquei. Eu vou ver se eu marquei. Então, na apostila? Não, na apostila não está não. Isso aqui é a informação que está vindo aqui. Êxodo 17, presta atenção aqui numa coisa que interessante. Ó. Êxodo 17, versículo de número 14. Olha aqui. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro. Ó, só o que acontece? O povo vai entrar em Canaã, eles estão saindo, eles estão no deserto, vai enfrentar os amalequitas ainda. Mais à frente aqui, ó, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Mais à frente, Deus, aqui ó, no 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Aí no versículo 20, Deus está entregando para Moisés os 10 mandamentos, que é conhecido como 10 decálogos, ou no hebraico como 10 palavras, Haset Devarim. 10 palavras, Haset Devarim, 10 palavras. Ou decálogo, 10 mandamentos, que nós temos traduzido como 10 mandamentos, tá? O decálogo. Então é aqui no capítulo 20, mas peraí. No capítulo 20, Deus está entregando para Moisés. No capítulo 17, Deus está mandando Moisés escrever a história. Olha aqui, a gente já está começando a chegar na composição e descobrir autoria. Aí só que depois vai vir uma problemática da autoria. Vocês não vão falar depois, tá? Da autoria de Moisés, do Êxodo, do Gênesis, do Levítico, do Números. Então, miticamente, historicamente, mitologicamente, sei lá, né? Ou como fábulas, não se achou quem era verdadeiramente o compositor de todo, porque tem coisas que não foi Moisés quem compôs. Tá? Como é que Moisés vai escrever a morte dele? Então aí a gente vai começar a fazer esse tipo de análise para você, essas perguntas, para você entender. Foi Moisés mesmo, será? Então a gente acha que foi, né? Mas não foi não. Aqui nós estamos vendo que Deus está mandando ele escrever. Aí ele continua assim, ó. Escreve para mim no livro. Aí aqui vem aqui, ó. Aqui, ó. Shib-ALP.
e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo da terra, de debaixo dos céus. Quando Deus está dizendo, é aqui que mora a oral, a Torá oral. Então, tudo que Moisés está recebendo no capítulo 20, para lá que ele vai compor, que ele vai escrever, catalogar, não sei, que ele vai colocar como Torá escrita, a Torá oral, ele vai passar para Josué, vai passar para os 70 depois que, né, porque ele está no deserto aí, ele está julgando o povo, aí levanta 70. Então ali vai ser uma junta de cabeças das tribos, tá? Que ele chama, é o que depois vai ser conhecido como Sinédrio, Sanhedrin, que é o Sinédrio, tá? É daí que surge, o Sinédrio vai surgir, claro que Sinédrio, com esse nome Sinédrio, Sanhedrin, vai surgir com Esdras lá pós-cativeiro. Mas aqui já a mentalidade de Sanhedrin, de Sinédrio, já está surgindo aqui, ó. Então esses juízes do povo, que julgarão as causas do povo, Moisés passa para Josué, ó Josué, não guarde de sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... É o que a Torá escrita não explica pra gente. A Torá oral explica. Entendi. Mas isso vai pegar pro nosso lado quando a gente for falar de canonicidade. Vai pegar. Aí agora é hora de desconstruir para construir, tá? Então fica atento nisso aí. Então, entendeu aqui? Que Deus vai dar o que significa a escrita, como praticar, era só os ouvidos, essa aqui, ó, como ela vai ter assim, tipo assim, como é passado de pai para filho, né? Ou seja, Torá da boca, né? A lei da boca, você passou através de falar, eu falo para você fala para o seu filho fala para o seu filho, e assim sucessivamente, correu-se o risco de essas normas, essa clareza de enxergar a escrita, o que está escrito, correu-se o risco de se perder ou de se corromper. O que vai acontecer? Então, a partir do pós-cativeiro com Esdras, ele vai escrever a Torá oral. Aí vai surgir o quê? O que nós conhecemos como Mishnah. Mishnah nada mais é do que a Torá oral explicando a Torá escrita. Aí junto com a Mishnah, cadê? Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Esse não, aqui. Aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Iniciação ao estudo da Torá. Então, vai surgir a Mishnah, né, com os Midrashim. O que é isso? São comentários. Nós temos aqui a Torá escrita, e agora nós temos aqui a Mishnah, que é a Torá oral explicando o que está aqui. Esse texto aqui, ó, esse está marcado aqui, é o que está explicando aqui. E aí surge o Talmud. O que significa Talmud? Ensino. Vem de Talmid, que quer dizer discípulo, aluno, estudante, que é o que Jesus tinha. Yeshua e seus Talmidim, que quer dizer alunos e discípulos, ou alunos, né? Aprendendo a escrever. Então, aí vem aqui os comentários, tá? Os talmudistas são os rabinos, vão comentar a Mishnah. Então, entra-se uma discussão. Aí, dentro do judaísmo, sobre essa questão, diz que quando tem dois judeus, discutindo algo, surge um terceiro argumento. Aí o que acontece? Quando a gente vai falar de canonicidade, a gente atenta para a canonicidade do Novo Testamento. E a grande maioria dos estudantes, não estudiosos, estudantes, acha que foi só a patrística, foi só com a patrística que surgiu canonicidade. Não consideram a canonicidade do Tanar.
A canonicidade do Tanar vem através do judaísmo. Judaísmo. Com seus rabinos. Que no cristianismo, pro lado da patrística, são os pais da igreja. Não são. Concernente à canonicidade. Aí agora eu vou destruir. Vou destruir para você construir. Como que eu vou destruir? Cadê meu... Deixa eu apagar aqui, que eu vou destruir e você vai construir de novo o seu pensamento sobre escritura. Tá? Então vamos lá. Isso aqui secou, hein? Tá dando para pegar aí? Tá, Não. O que você tem dúvida? Pergunta. Dúvida tem que perguntar. Dúvida tem que perguntar, viu? Cadê? Tá gravando? Ela tá dormindo. Eu tô com sono, nossa. Ô, meu Deus, gritando desse jeito, você não consegue dormir? Desceu igual uma pedra. Ok. É. Eu? Tá. Então agora eu vou destruir Pra construir. para construir. Tá? Tô gravando não, porque senão meu celular vai descarregar qualquer dia aí, vou perder. Ah, tá. Quando for assim, você me lembra de eu não ver arrumar uma extensão para colocar o carregador para você deixar ele gravando, ligado, tá? Então Porque, só uma dúvida aqui, como é que chama? Do hebraico, a língua é tempo, né? língua do templo. É templo. Do templo, é. Ah, É a língua seria como se fosse a língua religiosa, vamos colocar assim. Só podia falar lá dentro. A língua do templo, utilizada nos textos sagrados, Do tá? aramaico do povo. Isso, língua do E povo. do grego. O grego, a língua universal do templo, do tempo que se estava, daquele período. Coloca período que é mais acadêmico. Universal do Língua período. universal do período. Por que ele era a língua universal do período? Por quê? Não, eu te pergunto aí. Não vem fazer Que graça. dialética de Sócrates comigo, não, eu te perguntei. Não sei por quê, não sei não. Por causa do helenismo. Através Tá? da Como o grego era a língua universal daquele período, então por isso que o Novo Testamento foi composto. Templo religioso, falou? Hã? Templo o quê? Do hebraico? O hebraico era a língua do templo, usada no templo, era concernente Ah, a no ler, templo mesmo, né? a leitura da Torá, das mitvá, era tá. tudo ali, tá? Tá. Era tudo assim usado no hebraico, dentro do templo. Então por isso que quando você vai ver lá na plaquinha que estava em cima lá de Jesus, você vai ver aramaico, grego e latim. Só que o latim já é uma língua indo-europeia. Vai ser assim, os romanos vão trazer essa língua, tá? Mas ela também vai ser uma língua assim, não assim de circulação comum, mas era falada também, tá? Era falada também no período de Jesus. Então nós temos essas línguas aí que rondaram ou circularam no período bíblico, tá? Aí eu estava falando de construção, eu estava falando de destruir os rabinos, os rabinos. Aí eu faço uma pergunta, como é que eu posso aceitar? Porque na mentalidade, eu não sei se você já ouviu isso aqui que eu estou falando em algum lugar, dessa forma, explicando sobre a composição da Torá pelos rabinos. Aí quando a gente entra no período de Jesus, os rabinos, não tinha mais rabino? Sim. Tinha. E tinha duas escolas rabinatas que predominavam, vamos colocar assim, dominavam no período de Jesus. Eu já falei elas aqui. Quem? A do próprio Jesus ali. Como é que chama? Hillel e e a Shammai. Outros Shammai. falam Shammai ou Shammai. Eu ia falar chamar. Tá? Shammai. Hillel. Então eram escolas rabínicas, de onde Jesus estudou, João Batista. João Batista. Já expliquei isso aqui, entendeu? Então a gente tem que entender isso. O rabinato sempre esteve presente. Sempre. Só que quando eu vou estudar composição e canonicidade, por que é que eu só falo? Da Patrícia? Por quê? Tá do padre?
Não, eu digo assim, por quê? Por que que eu não coloco... Por que que eu, na hora que eu vou falar, eu não explico? Eu não falo dos rabinos aqui para o Tanar. Por quê? Está mais ligado ali já à questão dos pensamentos, por exemplo, da filosofia, e que a influência romana, ou Porque não? a nossa religião, e a religião predominante é o Católico. cristianismo E não o judaísmo, né? e não o judaísmo. Aí o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou cometendo aqui? Quando eu tiro essa informação, o que eu estou cometendo? Uma doutrinação? Não. Não? Chama-se isso aqui, ó. Seria como se fosse... nos dias de hoje a gente usa como... Quando você desfaz de uma pessoa de cor ou de uma... Como é que chama? Preconceito? Um preconceito. Só que aí chama... Aí dentro do conceito teológico eu chamo isso aqui de... Ó... Antissemitismo. Mitismo? E a ver se